todos e a todas. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com é. vocês. Então, meu nome é Gisele Stumpf, para quem está chegando, vou me apresentar. Eu sou fonoaudióloga, conselheira atualmente do Conselho Regional de Fonoaudiologia. E eu queria reforçar aqui para vocês, acompanhem as redes sociais do Conselho, tá? Do Crefono 1, todas as mídias sociais e também o site do Conselho, vou até pegar aqui para não falar errado, crefono1.gov.br. Acessa lá, que todas as dúvidas que devem estar na cabeça de vocês, com certeza está lá em algum lugar, é só procurar, está mais fácil de ler, está mais acessível. A gente convida, então, vocês, espera vocês, tá? Então, assim, sem mais delongas, porque o tempo é curto, a gente tem que monitorar, não é? Deixa eu ir para minha colinha aqui, porque eu tenho que ter uma cola, gente, porque hoje a gente tem quase que uma popstar aqui conosco, reforçando que nós estamos amanhã celebrando o Dia Mundial da Voz. O Dia Mundial da Voz começou com o Dia Nacional da Voz aqui no Brasil e logo depois tomou, obviamente, esse rumo no mundo, né? O brasileiro alcançando o mundo aí. Então, amanhã, dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz e nós estamos aqui no Conselho Regional de Fonoaudiologia, primeira região, com a nossa convidada, que é especialista em voz. Ela atua com voz cantada e voz falada, né? O profissional dessas áreas, especialista em voz pelo Conselho, já atuou como professora substituta da área de voz na graduação em fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense, a UF, né, lá do campus Nova Friburgo. É idealizadora e fundadora do Fonovoice, que é o curso de fonoaudiologia, artes, cursos e treinamento. Se eu tiver errado em alguma coisa, você me corrige. Idealizadora do curso de Oratória Comunica, com K, que se você for procurar, procura certo. E a fonoaudióloga, a gente, responsável pelas vozes do premiado musical A Cor Púrpura, que eu não sei se já voltou para o Rio, porque já foi para São Paulo, Bahia, eu sei que está indo para o Brasil e essa gatinha está indo junto. Eu falo gatinha porque ela é uma fofa, uma querida, uma fonoaudióloga que tem assim, uma humanidade incrível, uma doçura incrível, uma generosidade muito grande em todos os seus saberes. Eu tenho um prazer de te conhecer e eu estou muito feliz nesse momento estar aqui representando o Conselho nesse momento e você também, nossa conselheira, não é? E agora está aqui como nossa convidada para trocar com o fonoaudiólogo sobre as suas informações, sobre o seu saber nesse dia maravilhoso. Seja bem-vinda e obrigada. Obrigada, vou chamar de Gi, porque eu chamo ela de Gi, gente. Gente, eu não vou conseguir falar Tatiana, não, tá? Tati, pode me chamar de Tati. A Gi também é recíproca verdadeira. Não vou ficar rasgando cedo da Gi, mas a recíproca é totalmente verdadeira, é uma querida demais. E eu fiquei muito feliz de ser você aqui também, a mediadora aqui para conversar nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Você perguntou a respeito do musical Cor Púrpura. Devido a essa circunstância toda, a gente chegou a montar tudo no palco. O palco está montado, todo certinho. E no dia que eles foram ensaiar, a resposta que obtivemos, então, do governo e tudo é que a gente tinha que fechar. E o palco está montado no Rio, no Teatro Riachuelo, tudo certo. E nessa circunstância toda a gente teve que então parar. Em relação à campanha de voz, né, a gente tem que se adequar a essa circunstância, então fazer de forma online. E eu tive o prazer de participar em outras campanhas com ações na praça, ações de palestra. O importante é a gente estar aqui, é importante a gente se unir, é importante a gente falar de voz, é importante a gente orientar. Tinha dado uma travada. É importante a gente, enquanto fonoaudiólogo, a gente se unir e a gente dar força um para o outro e pensar em estratégias mediante resoluções, mediante cumprindo o que a gente precisa cumprir, mas pensando em estratégias com criatividade para a gente se posicionar bem no mercado. E é por isso que é isso, na verdade, que eu também gostaria de falar aqui nessa nossa conversa. É muito curioso porque Glorinha Bottmiller fala a questão do abraço sonoro, né? Então a gente está assim com essa nova realidade. Eu acho que mais do que nunca a gente tem sentido
a falta de um abraço e entendendo como que sempre foi tão importante o abraço, o toque, o afeto. E a gente tem agora a oportunidade, nessa semana do Dia Mundial da Voz, propagar essa questão da qualidade da comunicação que vai através dessa voz. Então, é um abraço sonoro virtualmente a você e a todos que estão nos acompanhando. E aí, com relação a essa questão do abraço sonoro, de afeto, de comunicação, você já pode começar a introdução, porque hoje o tema, deixa eu pegar aqui, gente, eu peguei anotações. A gente hoje, a proposta é falar sobre voz, comunicação, teleatendimento, fazer uma pincelada que faz parte dessa nova realidade, e mídias digitais. Como é que a gente pode ser criativo, produtivo em meio à crise e numa crise como nunca antes vista nem vivenciada, que é justamente o isolamento, né? A gente não está próximo da outra pessoa, é literalmente virtual. Eu vou falar da minha experiência, tá? E por isso até quem está acompanhando aí pode, eu acredito, né, Gi, pode comentar, a gente pode compartilhar. Eu vou falar da minha experiência. Assim que a gente entrou no isolamento, eu acho que vou falar para a comunidade fonoaudiológica agora. Eu não sei como é que tá o coração de vocês, mas eu fiquei com o coração apreensivo. Meu Deus, como é que vai ser agora? A gente não pode estar no teatro, a gente não pode estar no consultório. O que a gente pode fazer? E aí, na verdade, para toda crise, eu acho que existe uma oportunidade para a gente, se a gente pensar bem. Que estratégias, como é que a gente pode se posicionar no mercado sem depender exclusivamente do olho no olho ao vivo? Como é que a gente pode pensar em estratégias para isso? Muita gente já trabalha com online, e isso eu digo não só, aí a gente entra nas questões de avaliação, o que pode, o que não pode, daqui a pouco a gente até fala melhor sobre isso, embasado na resolução. Mas mesmo assim, como que a gente pode fazer para ser inserido no mercado dessa forma? E aí eu pensei em cursos, aí eu pensei em palestras. O importante, principalmente, é não deixar a peteca cair emocionalmente. Porque a tendência da gente, eu não sei vocês, mas a tendência da gente é ficar atordoado. O que eu posso fazer? Ou eu não vou fazer nada? Então, para não deixar a peteca cair, para as nossas emoções serem guardadas, eu acho que é sábio da gente e de você, fonoaudiólogo, pensar em estratégias como a própria mídia social. Então, o que eu posso fazer na mídia? Quais são as mídias sociais? Eu vou falar da minha experiência, tá? Então, eu uso, obviamente, muito o Instagram. Eu uso outros aplicativos também para esse teleatendimento. Aí a gente entra, né, nessas questões. Será que eu posso utilizar esse tá criptografado, esse não tá? E aí escolher bem a ferramenta para a gente poder adequar bem a nossa para a gente não parar, né? Eu uso muito Facebook. E usar muito Instagram e usar muito Facebook, eu acredito que não é eu costumo falar o seguinte, não é um marketing de vaidade, né? Eu não vou postar porque eu quero aparecer, mas eu vou postar porque eu quero orientar, eu quero sanar as dores do meu paciente, o meu cliente. E aí eu vou entrar num ponto que eu acho muito bacana para nós fonoaudiólogos, que eu acho que é uma carência que nós temos na graduação, que é estudar marketing. E o marketing não é pecado. Um pecado é algo errado de se fazer, muito pelo contrário. E ó, Tati vai voltar, tá? Olha só, gente, a Tatiana comentou sobre a questão de usar muito o Instagram, usar muito o Facebook, mas é só para reforçar que ela usa essas mídias, né, essas redes sociais, para a comunicação com o público em geral. Para atendimento, a gente precisa identificar as ferramentas que são criptografadas, aquelas que têm validade, não é qualquer veículo, né, que provavelmente tem se usado algumas plataformas hoje de comunicação, como Reunião, por exemplo, mas as gratuitas, elas não geram um sistema de confiabilidade que atende à demanda de acordo com as recomendações de telesaúde. Então, é muito importante reforçar isso. Usar as redes sociais para uma questão de divulgação e informação, que, obviamente, informação acima de tudo, e informação também com qualidade. Então, é basicamente esse reforço que a gente precisa dar. Enquanto ela não retorna, eu havia comentado no início que na semana que vem, o Conselho Regional de Fonoaudiologia da Primeira Região, aqui o CREFONO 1, vai
deixa eu botar aqui, ele vai retornar às atividades internas, tá bom? Então será um serviço interno. E aí eu comentei que seriam dias alternados. Só um serviço interno porque há muita demanda de documento e etc. Deixa eu ler aqui, então, atendimento telefônico e por e-mail nos dias 16, 22, 24, 28 e 30 de abril, das 10 às 16 horas. A gente está fazendo um revezamento dos funcionários, de acordo com as demandas, mas, enfim, só para reforçar, a gente vai retornar a um serviço interno do Crefono 1, na sede no centro do Rio de Janeiro, dias 16, 22, 24, 28 e 30 de abril, das 10 às 16 horas, e eu reforço aqui o pedido, acompanhe o Crefono 1 pelas redes sociais e também pelo nosso site oficial, ok? Tati, eu acho que a gente parou mais ou menos na parte que você falava, pelo menos foi onde ficou mais clara a informação, de você usar muito as redes sociais como Instagram e Facebook para divulgação, para informação. Aí eu acabei só reforçando, quando você saiu, que você usa essas redes sociais como rede social, não para atendimento. Por quê? Para o teleatendimento, algo que a gente vai pincelar um pouco mais à frente, de acordo com a resolução, precisamos ter uma plataforma criptografada, ou seja, que não corra o risco dessas informações saírem voando por aí, né, nessa nuvem maluca que é a internet. Pois é, e até a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ela fez uma parceria com a HighTalk, que é uma que atende a esse cenário que a gente está vivendo agora e criptografada. Enfim, também é uma boa para a gente pensar. E quem tiver com dúvida, desculpa, Tati, quem tiver com dúvida sobre qual plataforma, lá no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia tem essas informações, inclusive eu acessei hoje e está muito bem explicado. Então, assim, vale a pena porque é nossa responsabilidade buscar as informações para que a gente ofereça um serviço de qualidade à população. Isso é muito importante. Pois eu não sei quem assistiu, eu ia falar depois disso, mas eu já vou falar agora pela maneira que a gente está levando a conversa. Quem assistiu uma live da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia sobre resultados, a eficácia no teleatendimento. Isso não diz respeito às resoluções. Não. O que é eficácia? Comprovado cientificamente no teleatendimento, o que a gente tem de eficácia. A doutora Mara Belal, ela trouxe 9 artigos comprovando, artigos na área de voz, obviamente, a doutora Mara falando sobre essa questão. Então, eu acredito que a crise ela sirva para a gente também pensar essa forma de abordagem que a gente tem utilizado. Será que a gente não pode começar a pensar nessa telesaúde, nesse teleatendimento, em ser algo que vai continuar depois da crise e de que forma que a gente pode fazer com regras, obviamente, com resoluções? Então, eu começo a pensar sobre isso. Quando eu estava falando sobre teleatendimento, a gente fala já do que já está resolvido. É um profissional, a pessoa que você vai atender, que você já conquistou para você, para que você atenda. Só que a gente, enquanto fonoaudiólogo, eu acho que a gente peca muito no processo até chegar a esse nosso paciente. Como é que você vai fazer para ser visto de uma forma que, óbvio, que cumpra a resolução, que cumpra tudo? Como é que a gente vai fazer para ser visto? E aí que eu gostaria de passar a minha experiência para vocês. Então, assim, eu acredito que o fonoaudiólogo, ele deva estudar, além do próprio conhecimento, como a gente está hoje na Semana da Voz, além do próprio conhecimento na área de voz, ele deva também estudar marketing. Não precisa fazer uma faculdade nem nada disso. O Sebrae disponibiliza para quem tem CNPJ, pode entrar no Sebrae e tem cursos gratuitos sobre marketing. Então, eu acho que a gente pode... coisinha aqui, ó. Deixa eu te interromper. O que acontece? Você estava falando a questão de buscar informação além daquilo que a gente pega na faculdade. Eu acho que talvez, se eu estiver enganado, alguém me corrija, por favor, uma impressão minha, bem particular, de que a área da saúde tende a ser assim, porque a gente fica tão focado na humanização, do atendimento, daquele cuidado, e em algum lugar do subconsciente, não sei, parece que é um erro procurar essa autopromoção,
Só que não, gente, é justamente o contrário. Essa é a nossa função, é levar ao maior número de pessoas possível uma informação de qualidade. A Márcia Meta aqui está comentando, ó, acho que a crise acelerou algo que a modernidade e o mercado já exigia da fonoaudiologia. Muito perfeita, é exatamente isso. Assim, é justamente na crise que a gente sente o sapato apertar e tem que se virar. Então, é na crise que muitas novidades acontecem, muitas ideias são colocadas em prática, muita criatividade acaba acontecendo. Sempre, no nosso caso, aqui da fonoaudiologia, lembrando que a gente tem uma ética profissional a ser seguida e é responsabilidade de cada profissional buscar saber qual é a ética da sua profissão, da sua classe. E isso é muito importante. Ética, responsabilidade, dignidade com o seu paciente. Então, como a gente pode agora atender quem a gente já atendia no consultório e continuar com com o teleatendimento, eu estava até pensando sobre isso, assim, o recém-formado, ele até pode ter uma certa dificuldade de entender o global, mas quem já atende o paciente tem uma certa experiência, o teleatendimento, com a sua bagagem, você consegue entender o que você precisa para aquela atuação ser mais pontual. Então, isso é uma coisa também que a gente deve levar em consideração. Mas o recém-formado não pode fazer um teleatendimento se ele já atendia a pessoa antes? Pode, eu acho que tudo tem que ter o respeito pelo seu cliente, o critério, e uma avaliação, um olhar global daquela situação. Isso. Então, só para reforçar aqui, gente, deixa eu pegar aqui minha cola para não errar, obviamente. Então, a gente precisa acompanhar, a gente está falando sobre teleatendimento, telesaúde, enfim. Na resolução número 427, tá? Tem a regulamentação em telesaúde de fonoaudiologia, e aí vocês vão ver lá, porque tem formas de atender remotamente. E aí você precisa, como eu falei, é a nossa responsabilidade, na hora que a gente entra num ambiente diferente, buscar a informação que tem sobre aquilo para a gente poder fazer de um jeito certo, padronizado, de qualidade, porque a gente é regido, né? Então tem todo um órgão em cima disso. Lembrando que o conselho, ele está ali para monitorar para que esses pacientes possam ser atendidos por fonoaudiólogos, por profissionais éticos que sabem que vão respeitá-lo e sabem principalmente, quer dizer, além disso, melhor dizendo, que vão procurar informação que vai atender aquela demanda. E isso é muito específico, como você havia comentado, não parar naquela informação básica, buscar mais informação e informação além. Como é que eu posso extrapolar essa minha bolha? Que aí é onde a gente entra na questão de como que eu posso me divulgar, ou divulgar o meu trabalho, que eu tenho esse know-how, eu tenho essa qualidade de atuação a partir das mídias sociais. Repete estava lendo aqui o que a Viviane colocou e eu perdi a sua final, a sua pergunta. Então, o final já que assim, cabe a gente buscar mais informação específica da área da fonoaudiologia e, principalmente nessa nova realidade, como que eu saio dessa minha bolha e consigo alcançar mais pessoas. E aí entra nessa questão da mídia social. Como é que eu posso fazer uma autodivulgação, mantendo, obviamente, a ética, conseguindo fazer uma divulgação decente, bacana e alcançando com credibilidade essas pessoas? Pois é, eu penso sempre numa linha que eu tenho estudado, lendo e vendo vídeos sobre marketing e correlacionando com o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Existe uma linha do tempo que a gente deve seguir. Então, é uma construção. O teleatendimento é o que a gente quer. Ou, quando tudo voltar ao normal, o atendimento é o que a gente quer. Mas esse processo é que a gente deve estudar. Então, quando a gente faz um post no Instagram, a gente tem que ter um objetivo. E aquele post, ele está dentro de um objetivo mais geral. Eu tenho uma sequência, eu tenho uma intenção. A intenção que eu tenho, eu preciso construir através desses posts até chegar nesse meu resultado. E é por isso que eu, assim, sugiro que a gente, nesse momento, isso eu sempre falei, principalmente nesse momento, onde a gente está aqui nas mídias digitais, a gente precisa estudar mais marketing. Como você falou, não é algo ruim, muito pelo contrário, é uma ferramenta que a gente, na verdade, precisa, enquanto profissional da saúde, estudar
Mas, e com criatividade, a gente consegue correlacionar as resoluções, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, com aquilo que é legítimo. Marketing é legítimo. Agora, a gente só deve entrar numa questão, numa peneira do que é o marketing da vaidade, que é eu mostrar o meu rosto, o que eu faço. Exato. E aquilo que eu faço porque eu quero sanar as dores do meu cliente. No marketing tem um funil, que eles chamam funil, tem um outro nome, mas é o funil de vendas. Até você chegar ao seu teleatendimento, que na verdade você está vendendo o seu conhecimento, você está vendendo o produto. Parece que na área da saúde isso é um pecado absurdo, mas você está vendendo o seu conhecimento. A pessoa vai te pagar por isso. Então, não olha só, a gente está aqui, desculpa te cortar, numa rede social falando sobre quebrar paradigmas, desmistificar muita coisa, e deve ter um monte de gente que está justamente com essa sensação. Não vou ficar fazendo autopromoção. Não vou ficar tirando foto do paciente. Gente, tem lá a resolução para tudo, né? Não é sair postando foto de paciente de qualquer jeito, tem todo um parâmetro. Isso cabe para uma outra live, se for o caso, porque é muita informação. Mas assim, tudo é regulamentado, tem regulamentação para tudo, melhor dizendo. E aquilo que não está tão ideal, que a gente acha que pode ser um pouco diferente, foi o que você falou, construir. E aí é que é importante a pessoa entender que ela pode, a partir disso que você está comentando eu tenho ali uma janela, eu tenho uma vitrine. Como é que eu vou construindo as estações do ano, digamos assim, até chegar o Natal? Exatamente. Então, a pessoa quando entra no seu Instagram, no Instagram de nós, profissionais, a gente tem uma procura muito grande ali. As pessoas já estão procurando já no Instagram ou no Facebook, enfim, nas mídias sociais. E aí a pessoa entra, o teu futuro cliente entra e não vê um jardim florido. Ele não vê você comentando com aquilo que você trabalha. Ele não vê nada postado sobre voz. Então, isso afasta a gente do teleatendimento. Então, eu acho que a gente deve pensar, deve estudar mais marketing, associando com as resoluções e nos adequar a esse novo tempo, porque é um novo tempo. Então, para todo processo de mudança, a gente tem que, no mínimo, não é falar, não, isso não pode, não. Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Será que eu estou perdendo meu tempo? Deixa eu pelo menos ouvir o que o outro está falando. Será que ele não tem razão? Será que eu não posso agir assim agora? Será que eu não devo investir assim agora também? Então é uma coisa que eu levanto muito a bandeira, que a gente, enquanto profissional, a gente precisa pensar, e principalmente profissional da saúde. E com cautela, obedecendo a resolução, colocando o seu número de CRFA lá em cima, que isso é necessário, enfim, seguindo aquilo que a gente deve fazer. Desculpa, Fono Viviane Fontes. Oi, Vivi. Ela está falando assim, na verdade, isso é teleeducação, algo que para esse momento é super importante. Gente, tem telesaúde, teleatendimento, teleeducação, tem um monte de coisa que na resolução 427 você vai entender o que é o quê. No caso aqui da teleeducação, é justamente educar a partir das tecnologias. Então, assim, traçar, né, um planejamento de carreira, que é basicamente isso que você está falando. A gente, hoje, é responsável, muito mais do que antes, que a gente dependia de alguma clínica contratar a pessoa que estava recém-formada para ver se ela crescia ali. Hoje, assim, o meu serviço sou eu e eu sou o meu serviço, então eu preciso me divulgar. E isso vai desde uma boa formação, onde você se dedica, onde você está ali respeitando todas as medidas cabíveis da biossegurança com o seu paciente em um ambiente. Alguma outra fono comentou sobre ambiente hospitalar, disfagia, etc., que realmente fica bem limitado com a relação do teleatendimento, a telesaúde. O que acontece? A gente sabe que a gente está no momento onde só os serviços essenciais que estão podendo, esses profissionais podem circular. E o que a gente sabe é que só o fonoaudiólogo que atende aquele paciente sabe o quão essencial é o seu serviço para a vida daquele paciente. Então, munido dessas informações, das resoluções, tudo que a gente está conversando, e também com as medidas de biossegurança para a sua proteção e proteção do paciente, decidir atendê-lo ou não, levando em consideração essa demanda que é um serviço essencial. Então, vou para a clínica, vou abrir aqui agora. Não, gente. A gente está vivendo um momento muito particular, muito específico. Não é o que eu acho da minha cabeça. A gente precisa
se unir, porque unidos somos mais fortes, mas unidos em informação, em apoio, e que tiver que ser questionado é trazer para grupo, porque outras pessoas têm outras experiências, alguém havia comentado isso, trocar experiências, a gente precisa se fortalecer nesse aspecto. A Alessandra Matoso está comentando aqui, ó, existe o telemonitoramento, que funciona bem na orientação à distância, assistir à oferta da alimentação, por exemplo. Então, assim, o que dá para fazer nesse telemonitoramento, teleatendimento e por aí vai? Por que eu estou falando tanto tele? É porque cada ação, cada objetivo que você tem com o seu paciente, com o seu cliente, etc., está lá na resolução, que eu vou reforçar de novo, 427, que eu tenho certeza que você vai sair dessa live, vai procurar essa resolução para você ver que você pode trabalhar talvez um pouco mais do que você está achando, do que a Tati falou, eu vou ficar em casa. Não, tem muita coisa que a gente pode fazer e a criatividade desse momento é tudo. Assistindo a doutora Mara falando pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e assim, hoje o que a resolução diz é que a gente não pode fazer uma avaliação, mas eu vou falar em relação à voz, tá? Em relação à voz, a gente consegue sim fazer uma análise acústica, a gente consegue fazer uma avaliação percéptica auditiva. Então, no que diz respeito à voz, no teleatendimento a gente consegue fazer. Então, conseguir é diferente de poder fazer nesse atual momento. Então, como a gente está numa fase de transição, talvez, eu acredito que mais tarde, a gente consiga até mesmo para a avaliação, eu vou falar em relação à voz. É claro que as outras áreas, a gente tem as observações, enfim, tem muitas peculiaridades que a gente não pode desconsiderar, obviamente. Mas eu vou falar da nossa alçada, eu e o EG, a gente é da área da voz, então a gente consegue sim fazer esse teleatendimento até mesmo na questão da avaliação. Por isso que eu acho bom, toda a discussão leva a gente a pensar por um avanço, né? Não tem ninguém contra alguma coisa porque não quer, mas são discussões que são legítimas, são discussões válidas que eu acho que a gente deve ter e até mesmo para futuramente a gente até conseguir isso em relação à voz, que é o que eu posso dizer, tá? Das outras áreas eu não sei como dizer, a gente tem na área da voz como fazer isso, das outras áreas eu realmente não tenho como dizer. Quem sabe depois, né? A gente pode ter mudanças. Deixa eu só reforçar aqui, não sei se eu cometi talvez alguma gafe, é resolução 427, tá? Não sei se de repente a gente nessa euforia toda troca, então só para reforçar direitinho, tá? Então a gente já comentou bastante sobre a questão da voz e comunicação nessa questão do isolamento, o que a gente pode fazer, não pode fazer, falamos sobre a questão de ética aqui e um pouco da realidade do teleatendimento nesse momento, a posição, obviamente, do Conselho Federal, que obviamente vem todo uma escada, uma questão de hierárquica, tem todo um conjunto dos órgãos competentes. E a gente tem algumas outras informações que talvez seja o que as pessoas estejam bem curiosas agora, né? Como é que eu vou agora chegar a botar a cara lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram, não sei qual outro que tem. Eu confesso que eu vou ter que ter mais aulas com você, porque eu estou envolvida com aula dentro de sala de aula, e agora eu estou fazendo tudo pelo computador, que eu pouco tenho tempo para me olhar fora dessa rede social e até mesmo crescer. Então, fala pra gente. Vou falar da minha experiência. Não sou dona da verdade de nada, mas eu, de fato, tenho estudado bastante. Oi, gente. Então, alguém falou sobre só porque apareceu a dúvida, eu sei que isso talvez seja a dúvida de muita gente, é que alguém comentou sobre o teleatendimento não ter sido liberado pelo plano de saúde. Eu só queria reforçar que o plano de saúde, os conselhos, tá, das profissões que são, enfim, atendidas, os conselhos federais das profissões da área da saúde já entraram com uma petição coletiva, deixa eu clicar aqui para a Tati entrar, já entraram com uma petição coletiva, pronto, adicionei. A ANS, ela já se manifestou e os planos de saúde serão comunicados, então isso está tramitando por aí, tá? O documento, assim que for publicado, sair o documento, os conselhos vão publicar, vão compartilhar isso com os seus profissionais. Isso já está acontecendo, então é importante a gente ter isso em mente também, tá? Deixa eu ver aqui, acho que a Tati saiu de novo, correto? Então, Tati, continua, não sei da parte que você parou.
Vou falar de algo que eu acho que a maioria quer saber. Tá, mas olha só, a gente só tem acho que 30 minutos e o que eu imagino é como é que eu vou me divulgar na rede social. É isso? Pois é, isso. Vou falar da minha experiência, como eu estava falando. Eu não sou dona da verdade, vou falar da minha experiência, ok? Então, como eu tenho visto muitos vídeos, muitas coisas sobre marketing, não é de hoje, a primeira coisa que nós fonoaudiólogos a gente precisa anotar é quais são as dores do meu cliente, paciente. Não é o paciente que você já atende, mas como é que você atua na área da voz. Desse possível cliente. Bom, desse possível cliente. Como é que eu vou chegar nele? Então, eu sugiro que a gente não fale logo do que a gente quer, do resultado. É dar conhecimento, oferecer orientações gratuitamente. Isso a gente pode fazer. A resolução não nos impede de nos colocarmos dessa forma. Informação. Então, é informação, é informar. Informar no sentido de esse meu cliente, esse meu paciente aqui, quando eu estou na mídia social, as pessoas que estão lá, como é que eu vou chegar nelas? O que eu posso falar de conteúdo? Então, se eu trabalho com voz, eu vou falar sobre, sei lá, rouquidão, se assim eu quero tratar o meu paciente. Agora, se eu quero me ater à prevenção, eu como atendo muito sobre treinamento, sobre a área de voz, enfim. Então, eu vou voltar a minha colocação nas mídias sociais para isso. Então, o marketing ele ensina a gente a ofertar esse conhecimento a fim de sanar as dores do meu paciente, daquele meu possível paciente. E só depois é que porque assim, uma vez eu ouvi que no marketing, o que o pessoal faz? A gente não, porque eu não sou formada em marketing. Quando você vai iniciar um namoro com alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Você não pode começar do nada assim. Eu acho que não. Namoro às cegas? Pois é, então a gente tem que criar esse tempo de relacionamento com o nosso paciente, possível paciente. Então esse tempo é a confiança na sua marca, é a confiança na Gisele, é a confiança no fonoaudiólogo, naquilo que você oferece. Mas peraí, o que ela está oferecendo? Eu não conheço ela. Ela está cobrando tanto e eu não conheço ela. Tanto X, eu não conheço ela. Então, uma forma que a gente tem de se posicionar é mostrando o nosso trabalho. E assim, pensando naquilo que eu quero. Se eu quero atender isso, o que eu preciso fazer até chegar nisso? Qual o processo que eu preciso fazer? Então, nas mídias sociais, eu vejo que a gente precisa pensar um pouco no global até chegar nesse resultado que a gente quer, que é o próprio teleatendimento. Exato. E aí, para chegar até esse momento dessa pessoa vir até você, te acionar e você gerar essas informações, o que eu às vezes vejo ou sai postando por postar, a pessoa um dia fala de uma coisa, no outro dia fala de outra coisa. A sensação que eu tenho quando eu vejo as tuas publicações é que aquilo que você falou, você vai meio que criando um roteiro. Você pensa numa crescente ao longo da semana, por exemplo, uma certa temática. Não é assim, né? Eu tô agora quarentena, né? Criança em casa, o que a gente inventa? Canal no YouTube, não é verdade? A gente já tinha um projeto em casa e eu tô me dando conta que algo que era só para eu me divertir tem análise, tem isso, tem aquilo. E aí uma coisa que eu achei bem interessante como é que chama-se quando a pessoa... É como você cria um padrão de liberação daquele material. Então, vamos supor, quarta-feira de tarde você está sempre publicando sobre algo bacana. Então, a pessoa já espera aquele momento. É fidelização. Exatamente. Você cria esse relacionamento com o teu possível paciente. Então, ele sabe que você é uma pessoa que cria conteúdo para aquilo e tem naquela hora aquela live. E tem naquela hora, naquele dia, tal coisa. Então, a pessoa já espera isso de você. Fica mais fácil você vender o seu conhecimento quando você mostra mais aquilo que você faz. E aí que eu repito, não é um marketing de vaidade. Eu acho que a vaidade, ela está em todo ser humano.
Mas não é você tirar foto bonita para postar ou para aparecer, não é isso. É pensando num resultado. Então, a gente fala muito de storytelling, né? Então, você fonoaudiólogo, cria essa história. Nossa, a gente vai contar história. Aí agora eu vi que tem um monte de técnica. Eu sempre contei história. Eu trabalho com oratória, eu trabalho com advogado, eu trabalho dando aula, eu sempre coloquei história. Aí agora vem que storytelling. Eu falei, gente, isso aí é velho. Só que é uma nova forma de você falar o que já existe há muito tempo. Olha, tem curso agora disso, eu estava vendo storytelling. Enfim, a gente já faz isso há tanto tempo e o contar história cativa, é um gancho também que a gente pode utilizar. Então, por isso que eu sempre bato na tecla que a gente precisa sair um pouco da caixinha e ouvir outras áreas. O que essas áreas elas têm andado para frente e feito pesquisa também que a gente pode usufruir e agregar o nosso conhecimento. Eu acho que a gente não pode parar e eu vou falar de mim, quando eu tô com a peteca baixa, quando eu tô triste, tô chateada, será que vai dar certo isso? Eu vejo alguma coisa, alguma palestra, não é motivacional não, motivacional para você fazer, para você executar. Então não vai ficar parado em casa só, sabe? Eu fiz uma live ensinando para as pessoas que elas podem utilizar, como é que a gente pode, um pouquinho do que eu falei na live, sobre como que a gente pode fazer na expressividade numa live. Então, quando eu tô fazendo uma live, o que eu posso utilizar? Eu perdi essa live, eu fiquei arrasada, porque eu botei a data errada, gente. Vamos fazer outra? Vamos fazer nós duas. Vamos fazer nós duas. O que eu acho que é bacana nessa hora passar para quem está assistindo a gente, já que a ideia é como ser produtivo em meio à crise, basicamente buscar a informação pelas resoluções, porque a gente tem essa questão do atendimento propriamente dito, orientação, teleeducação, enfim. Vale a pena você investir um tempo para poder pesquisar e ver, poxa, isso aqui eu posso fazer, eu tenho gabarito para fazer isso daqui, isso aqui eu não posso fazer porque eu já foge. Buscar informação porque você faz com uma cabeça mais leve, sabendo o que você vai fazer. Uma outra coisa também saindo desse ambiente, como é que você vai divulgar, que é porque a gente, o foco maior, a questão de ser produtivo, mas também trabalhar. Então, tem gente que tem treinado fazer live. Gisele, Tati, eu nunca fiz isso, eu não faço a menor... Gente, tem vídeo para tudo. Então, treina, faz só você com seus parentes, né? Aprende de pôr um botão, que eu esqueci onde é que pegava o botão, gente, para poder fazer o ao vivo ali, que eu esqueci que é lá na parte das fotos. Então, assim, faz parte do aprender, né, do fazendo, alguns erros. Então, para você não comprometer muitas vezes esse contato com o cliente, faz de uma forma improvisada, etc. Mas treina, porque aquilo que você comentou na hora que a gente estava conversando sobre como estruturar essa apresentação. Nós somos profissionais da área da comunicação humana. É muito importante que o fonoaudiólogo saiba trabalhar um pouco mais e melhor essa habilidade. Isso é muito importante. São meios de comunicação, né? Então a gente não pode estar para trás nisso. Podcast, YouTube, enfim. Mas isso para mim é muito difícil, eu não consigo fazer. É uma opção, né? Porque, como eu não sei se cortou antes, mas pelo que eu andei lendo, 75% das pessoas estão aqui, estão nas mídias sociais, então é uma fatia muito grande que a gente pode perder se a gente ficar no status quo, se a gente ficar sempre naquilo. Então é abrir, eu acho, a cabeça para a gente entrar de fato e assumir que a gente está no novo tempo, que a gente precisa se adequar e a gente consegue. E perder o medo, né? Porque eu já Olha só, essa questão de falar, de perder medo, a Raquel Fono RJ falou, fiz a minha primeira live ontem e adorei a experiência. Aí, então, o bichinho da comunicação te picou, né? E quem começa a fazer, vê que é gostoso, aprende a não atropelar tanto o colega, vai vendo que, na verdade, você tem, obviamente, material que vai te ensinar a fazer muita coisa, mas saber mesmo só na hora que você passa pela situação, como qualquer outra mudança de comportamento, né? Isso a gente precisa entender também. Por isso que é importante a gente estar com a cabeça aberta na possibilidade. O meu marido, por exemplo, ele é fisioterapeuta. Então, é um outro mundo. Ele fez uma formação de pós que leva 5 anos, depois ele entrou também num outro nível de marketing multinível. Ele tem basicamente 5 pernas de trabalho, digamos assim, e eu falo, gente, eu preciso aprender a abrir essa cabeça um pouco mais, porque eu estava pesquisando sobre esse nosso encontro hoje,
realmente, quem não está na mídia, né, no sentido de rede social, YouTube, Instagram, etc., está ficando para trás. Então, como a Márcia Meta falou, se eu não me engano, essa situação muito delicada e triste, infelizmente, né? Mas o ser humano tem que se adaptar, e aí a gente agora encontra uma possibilidade, quem sabe daqui para frente, a gente não agrega muita coisa, e quem sabe eu atendo de alguma maneira, oriento, dou uma palestra à distância. Então, meu paciente não precisa estar mais do meu lado, lógico, respeitando tudo aquilo que a gente já comentou no início, as resoluções da ética, etc. Eu, por exemplo, assim que isso tudo... Eu já tinha pensado em fazer isso. Falei, não, vou fazer isso agora. Você falou em palestra. Eu fiz uma palestra sobre respiração. Eu não me atentei não fiz uma palestra para ensinar a fazer exercício. Mas eu fiz uma palestra para orientar profissionais que cantam, profissionais que falam, que são profissionais da voz. Então, é pensar o que a gente, é bacana, porque a gente pode sair da caixinha e pensar, só ter assim, um bom ânimo para pensar o que se pode fazer para a gente se adequar a esse mercado, né? E eu fiz, foi bem bacana. E agora tenho feito bastante live. Nessa Semana da Voz, por exemplo, eu pensei assim, bom, como é que a gente pode fazer... com as pessoas que eu tenho em contato, como é que eu posso oferecer nesse período difícil um afago sem sair do tema que é a voz? Eu fazia e sempre fiz campanha, né, nos anos, mas agora tudo online, como é que eu posso fazer? Aí eu chamei 2 cantores, eles vão cantar na sexta-feira. Na sexta-feira eu vi. Aí tô recebendo também vídeos de pessoas cantando, que é a minha praia, que eu sou apaixonada por estudar a voz cantada e a ciência da voz cantada, enfim. E aí, é isso que eu falei, construindo, amarrando uma coisa a outra. É claro que o que eu quero é o teleatendimento, o que eu quero é isso, eu quero o resultado. Quem não quer aqui agenda cheia? Quem aqui não... Todo mundo recebe o boleto, todo mundo tem conta para pagar. Então a gente tem que ter o pé no chão e assim, eu tô fazendo um passo a passo, mas o que eu quero é esse teleatendimento. Então a gente pode sim usar com seriedade, com a dignidade com as outras pessoas, com ética profissional e saindo da caixinha. Exato. A Alessandra Matoso, ela reforçou que sem esquecer do conteúdo, exatamente por isso. Você havia comentado a questão da gente aumentar o leque de acesso às informações, como marketing, por exemplo, quais plataformas são as plataformas seguras para que a gente possa fazer esse telemonitoramento com o paciente, de repente até mesmo de troca de conteúdo, de material, etc., e, obviamente, do próprio atendimento, e conteúdo para você se divulgar nas redes sociais, entender que há um roteiro, uma rotina para você poder fazer tudo isso. Eu vou finalizar com você daqui a pouco, pedindo para você dar orientações práticas de como que a pessoa, o que ela precisa prestar atenção na hora que ela vai fazer uma live, na hora que ela vai gravar um vídeo, porque a gente pode ser da área da voz, mas às vezes a gente esquece algumas coisas, né? E só para reforçar o seguinte, enquanto você pensa, falar da virada da voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia de hoje para amanhã. Então, quem não sabe, corre lá na página da Sociedade Brasileira. Que tá incrível. Tá incrível, assim, eu tô aqui pedindo a Deus para minha filha dormir mais do que ela normalmente dorme, para eu poder assistir e acompanhar, porque realmente tá incrível. Deixa eu só olhar aqui, se eu não me engano... Tem perguntas, né, antes de eu falar. Tem estimulação de forma geral, como orientação de estimulação da linguagem. Ai, gente, é muita... Isso, aqui perguntaram sobre valores, né? Tem o valor, sem ser pela questão do plano de saúde, porque isso ainda está sendo visto, como eu já falei no meio da live, mas quando é direto do paciente que você já atendeu e que você vai fazer um monitoramento com ele, é uma decisão tua com ele. Tem gente que está mantendo o mesmo valor, se o paciente pode pagar, graças a Deus por isso, né? E tem gente que está diminuindo parte do valor por conta de não ter deslocamento, não ter aluguel, né, da sala e outros custos, etc. Então, no momento, a gente conta com o bom senso e a ética de todo ser humano, no momento que todos nós estamos passando, até porque se a gente vê que há uma necessidade de telemonitoramento, é porque está sendo muito necessário desse paciente estar te procurando. Então, quais são as realidades? Cada realidade é uma. Eu acho que caberia uma outra live, fica aí até a sugestão para o Crefono 1. Então, para a gente poder finalizar, porque eu acho que daqui a pouco a gente já termina, o pessoal aqui da Comissão de Divulgação vai me ajudar, me dando essa ajuda aí,
que a gente... Orientações práticas, vai lá. Vamos lá, eu sei que a gente tem algumas pessoas, não sei se todo mundo é da área da voz que está aqui, mas eu costumo falar o seguinte, a live, orientações práticas para a live. Quando a gente começa, podem ter 3 pessoas, podem ter 2 pessoas, mas não se intimide com isso, continua. A pessoa precisa realmente saber. O que é bacana você fazer antes da live, né? Simplesmente chegar, abrir e fazer uma live sobre qualquer assunto. É bacana que você faça um post. Como é fazer post? Tem gente que não sabe. Eu, por exemplo, eu uso um programa que se chama Canva. Ele é gratuito. Utiliza ele, começa a mexer, já que a gente tem tempo. E tem outros também. Então, divulga antes a sua live sobre o que você vai falar. Sobre o que você vai falar, que eu acho que é também bem importante, tem a ver com aquele resultado lá na ponta, que é o teleatendimento. Então, o que você atende, né? Construir. O que você atende, o que você oferece, que tipo de conhecimento, o que você quer sanar de dor daquele seu paciente, cliente. Então, monta isso. Você vai falar sobre o quê? Dia tal. E aí você anuncia, você manda para os seus contatos, manda pelo WhatsApp, pede para a pessoa comentar, isso é bacana também. E não desista. Aí você pode se surpreender, podem ter 10, 15, 30, 50, 100, enfim. Não eu vou confessar que a média é 10 do que a gente costuma ver, não é, Tati? 10, 15, 20, às vezes menos. Não tem problema. Não tem, eu já fiz live com 5 pessoas. E amando, porque assim, como a gente lida com a comunicação humana, eu acho que o profissional que hoje, a gente está na Semana da Voz, eu acho que quem lida com a voz gosta de gente. Eu acho que o fonoaudiólogo, de maneira geral, adora estar perto de gente. Eu sou uma, então, que eu amo estar perto de gente. Então, tem 5 pessoas ali, são 5 pessoas que estão doando atenção pra gente. Então, isso é lindo, é bonito e a gente tem que oferecer o melhor para aquelas 5 pessoas. Quanto mais você fizer lives, mais você vai ser visto. E aí você vai construindo isso com as pessoas, até as pessoas terem como referência que você é um profissional que faz sempre. E aí você vai construindo isso. Em relação à live, em relação à prática da live, a gente vai ganhando com o tempo. Então aqui tem vezes que tem muita gente comentando, muita, e a gente tem que tirar os comentários, porque rouba muita atenção. Eu, por exemplo, às vezes fico olhando aqui, você tá falando, isso rouba a atenção. Então é melhor a gente tirar, se forem muitas pessoas. Se não forem muitas, deixa. E a expressividade do nosso rosto é muito importante numa live, né? Porque eu não tô afastada daqui, eu tô próxima. A live, geralmente, a gente fica muito com o rosto, muita evidência, né? Então, os quadrantes, eles precisam estar bem próximos, né? A gente precisa se esforçar mais. Tem gente que faz assim, começa o vídeo, aí fica assim, ó. Então, isso aqui é muito importante. Então, para você que quer fazer live, o sorriso, o olhar com sorriso, esse turno entre um fala, o outro não fala, e espera, esse respeito e essa expressividade que é bem importante. E eu gosto muito de deixar pelo menos, eu tô segurando aqui que estava dando problema antes, mas de deixar pelo menos uma mão gesticulando, porque vai ajudar tanto na nossa fala, quanto nesse posicionamento, no que a pessoa tá vendo. Então, em relação à expressividade, é isso que eu mais tenho em mente. No vídeo, quando a gente vai fazer um vídeo, a gente tem um certo medo, né, de falar, mesmo sendo vídeo, né? Então, o que eu oriento é a gente mentalizar o seguinte: ninguém tá te vendo, você se tranca no quarto, ninguém tá te vendo, você pode gaguejar, pode errar e prossiga, não para. E aí você vai construindo isso. Escreva o que você quer falar no teu vídeo, faz um vídeo curto. Vídeos longos demais, eu posso estar errada, mas tem como a gente depois ver, tem essas respostas em outros lugares. Mas eu acho que para YouTube pode ser, as pessoas conseguem até os 20 minutos. Tati, a gente já deve estar com só 2 minutos. Dá as suas últimas orientações e já pode se despedir. Gente, foi um prazer estar aqui. Um prazer falar sobre isso, que é algo que eu acredito de fato muito na minha vida, pessoalmente, é o que eu faço. Não vamos deixar a peteca cair emocionalmente, vamos criar estratégias para a gente sair disso bem. E depois que nós voltarmos para a nossa rotina, a gente também não parar de utilizar as mídias sociais a nosso favor.
é importante que a gente mude a nossa mentalidade para quem ainda pensa que isso não é possível, não tem nada demais, mas que a gente estude mais isso para a gente usar a nosso benefício. Então, não é só porque eu tenho que fazer, mas é porque eu preciso e vai ser bom para mim. Site, tem gente que já tem site, mas o site tem uma outra proposta. Contato por e-mail tem uma outra proposta. O e-mail ele não entrou em desuso. Os marketings, o pessoal do marketing fala que sim, o e-mail está em voga sim. Você quando recebe a tua passagem aérea por e-mail, então o e-mail ele criou uma impressão de autoridade, de confiabilidade. Então o e-mail ainda é um meio de contato muito bom. E quem vai estudar marketing vai entender sobre leads, e depois vocês procuram sobre isso, L-E-A-D-S, e você vai construindo isso, e constrói então esse relacionamento com o teu possível paciente até você chegar no produto final, que é o seu teleatendimento, que são os cursos que vocês vão fazer e continuar fazendo, e é isso. Ah, gente, olha, muito obrigada. Tem vários comentários aqui elogiando. Tudo isso devemos a Tati, com tamanho conhecimento, prática e principalmente generosidade nessa troca, nesse momento. Eu acho que foi tão rico, as pessoas têm comentado aqui muito. Alguém, deixa eu ver aqui, Euda F. Moreira, desculpa, sobre ter canal no YouTube e a média de visualização de 5 minutos, porque é uma proposta mais rápida realmente, né? Então, assim, é estudar a plataforma, ver qual é o perfil dessa plataforma e se você se adapta a essa plataforma e qual é a melhor maneira de se desenvolver nela, tá? Feliz Dia Mundial da Voz para vocês, um beijo grande, muito obrigada pela participação de todos e de todos que comentaram principalmente, a gente está vendo cada recado. Muito obrigada, Tati, pode falar. Gia, salva, a Mariette falou, salva a live, quando você for desligar... Ela vai ter que me ensinar. Vai... Quando você encerrar a live, vai aparecer assim, compartilhar no story. Aí você clica, compartilhar no story, que aí vai ficar. Eu não sei se as outras ficaram, né? Porque a gente... Eu acho que ficou, gente. Tá vendo, gente? Nós vamos aprender como fazer a live e salvar no story para ficar gravado lá durante 24 horas também, para que você possa compartilhar com outras pessoas, elas também assistirem. E quem perdeu poder assistir também. A todos que ainda permanecem aí nesse final, a gente vai aproveitando, porque a gente gosta de gente, a gente gosta de trocar. Eu tô vendo aqui os comentários. Isso, a live deu uma luz aqui, diz Jordão Mônica. Que bom que deu uma luz. Bacana, porque a proposta é mais rápida, um pouco superficial, mas a ideia é a gente passar algumas informações e que a gente possa, a partir dali, realmente abrir a cabeça. Então, um beijo a todos e feliz Dia Mundial da Voz. Obrigada, Tati. Feliz Obrigada a todos. O prazer foi todo